retomar, então, o colóquio Ciência e a Hipótese Comunista, aqui no auditório da UF. Agora, essa palestra, a convidada é a professora Tatiana Marins Roque, graduada em Matemática pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre em Matemática aplicada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e doutorado na área de História e Filosofia das Ciências, também pela FRJ. Com um doutorado sanduíche na França, no Instituto Francês de Pesquisa Epistemológica Histórica, em Ciências Exatas e Instituições Científicas. Atualmente é professora associada do Instituto de Matemática da Pós-Graduação em Ensino e História da Matemática e da Física e da Pós-Graduação em Filosofia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. É membro dos arquivos Poincaré na Université de Nancy. Seu livro História da Matemática, uma visão crítica, desfazendo mitos e lendas, lançado pela editora Zahar em 2012, foi um dos vencedores do Prêmio Jabuti no ano seguinte. Atualmente, seus projetos de pesquisa são voltados para a história da matemática brasileira e sobre subjetividade e capitalismo. Sua fala hoje intitula-se Em Busca do Tempo Roubado, Trabalho e Cálculo Diferencial em Marx. Então, Tatiana Roque. Gente, alô? Alô? Bom, gente, muito obrigada pelo convite, né? Desculpe esse atraso, mas eu tive um compromisso lá que demorou muito de manhã no PSOL e não tinha como sair antes. Mas, estou muito contente de estar aqui e de poder falar também desse tema, que é um tema que eu venho pensando sobre ele há algum tempo e que me permite, também o título desse colóquio também me permite juntar áreas que são áreas já minhas, né, da minha trajetória, e que dificilmente eu consigo juntar numa fala, né? Então, eu vou tentar justamente fazer isso e mostrar como esse instrumento do cálculo diferencial é fundamental para entender alguns conceitos de Marx, não só do Marx, tal como Marx formulou, mas também tal como a gente pode utilizar esses conceitos para entender o capitalismo atual a partir das suas transformações, né? Então, claro que a minha leitura ela é influenciada tacitamente ou não por Foucault, Deleuze e Guattari, etc., que são autores que me formaram, né? Então, muita coisa que eu vou dizer aqui, às vezes nem citando, porque já está introjetado, vem de uma leitura do Deleuze sobre o Marx, do Antiédipo, do Deleuze e Guattari sobre o Marx. Bom, então, para eu chegar nesse ponto, né, onde que o cálculo diferencial é importante para entender Marx, eu queria retomar um pouquinho esse pressuposto da acumulação primitiva e colocar a descrição da acumulação primitiva em termos que vão nos permitir utilizar daqui a pouco o cálculo diferencial para resolver um problema sobre os termos nos quais, a partir dos quais a gente pode entender a acumulação primitiva, né? Então, em primeiro lugar, o capital, né, o capitalismo, na narrativa, né, da acumulação primitiva, ele surge a partir de dois processos de descodificação, né? Aqui já usando esse cheiro deleuziano aqui, né? Que é a descodificação do trabalho e a descodificação do capital, né? Então, o trabalho ele deixa de ser codificado, territorializado, que significa aquele trabalho que é feito a partir de uma inscrição social do trabalhador, né, da pessoa que produz, de uma inscrição social que é intrinsecamente associada ao território, ao corpo do trabalhador, à família do trabalhador. Tem, por exemplo, a produção agrícola ou a produção manufatureira, quando você tem uma identificação muito forte entre o trabalhador e aquela atividade que ele faz, né? Por exemplo, na produção têxtil, né? Quando você tem uma separação entre diversos ramos da produção têxtil, ainda na manufatura, antes da indústria. Então, você é fiandeiro, você é embranquecedor de tecido, enfim, você tem uma série de funções que são identificadas
e que são codificadas. É nesse sentido que a gente diz que elas são codificadas, territorializadas, porque elas têm um sentido próprio que está relacionado à inscrição daquele trabalhador na sua função, né? Aquela função, ela tem uma identidade, ela tem um código. E o que, né, essa descrição da acumulação primitiva como descodificação, ela parte desse momento em que esse trabalho, ele deixa de ser um trabalho identificado a essa inscrição social, identificado a esses códigos, e ele passa a ser um trabalho descodificado. Né? Vou voltar a isso daqui a pouco. Isso acontece ao mesmo tempo em que o capital ele também se descodifica. Ou seja, o capital ele deixa de ser um capital associado à mercadoria e passa a ser um capital associado a uma abstração que é voltada para a acumulação do próprio capital. Então, o capital, quando ele é associado à mercadoria, ele é um capital finito, né? Que é naquela operação dinheiro, mercadoria, dinheiro, mercadoria. Né? Mercadoria, dinheiro, mercadoria é uma operação finita, porque começa na mercadoria, termina na mercadoria. Mas isso não é capital, né? Isso aqui a gente sabe. Capital é quando é dinheiro, mercadoria, dinheiro. Então ele começa no dinheiro, termina no dinheiro, só que esse dinheiro é mais dinheiro. Na verdade, é dinheiro, mercadoria, de linha. Né? Então, isso é a essência do capital, que é a acumulação de mais capital. Então, isso é o que eu estou chamando de descodificação do capital. Justamente porque o capital ele não está mais associado a um código que é a mercadoria, o bem que ele compra e que ele permite trocar. Né? Então, esse seria o capital codificado, mas o capital que visa a acumulação de mais capital é o capital descodificado. Bom, então, o capitalismo vai surgir quando esses dois fluxos descodificados, o fluxo de capital e o fluxo de trabalho, se encontram, né, naquela citação naquela citação bonita do Marx, que eu vou até retomar aqui, se eu achar. Aquela da Dispela, eu não sei onde está, daqui a pouco eu acho. Que o capitalista vai comprar mercadoria e ele encontra na praça aquela única mercadoria que é duplamente livre porque não tem os meios de produção para produzir e não tem outra coisa senão a sua força de trabalho para vender. Então o capitalista vai comprar a força de trabalho do trabalhador que está no mercado pronto para a despela, né? Mais ou menos assim o trecho. Então é justamente esse momento em que esses dois fluxos se conjugam de uma certa maneira, e todo o problema aqui é entender esse de uma certa maneira. Que maneira é essa? Que é essa conjugação entre capital e trabalho que caracteriza o advento do capitalismo a partir daí. Né? E aqui é que eu acho que entram várias interpretações, várias leituras, e que faz diferença, né? A leitura que a gente vai fazer a partir daqui faz diferença para o nosso modo de entender o capitalismo lá e aqui. Então, essa leitura que eu estou fazendo, ela parte de uma compreensão desse momento em que é muito importante enxergar que o trabalho, como ele está se apresentando nesse processo de descodificação, ele se torna trabalho abstrato, né? Está na raiz da economia política enxergar o trabalho como trabalho abstrato, ou seja, como esse equivalente geral que não é associado a nenhum código, justamente, e por não ser associado a nenhum código, ele é associado à produção de uma subjetividade que é abstrata e que só se concretiza na relação com o capital e que só se atualiza, só se torna alguma coisa de compreensível na relação com o capital. Então vai ser fundamental entender como essa relação se dá. Né? E aí aqui que entra essa interpretação que vai depender do cálculo diferencial. Por quê? Bom, porque, por um lado, pensando o trabalho... vou começar pensando no capital. Então, por um lado, pensando o capital só se torna capital quando ele é capaz de acumular mais capital. Então, o que define o capital como capital é o fato de que ele é capaz de acumular mais capital, de que ele é voltado para isso, senão não se chama capital. Né? Então, o que define o capital é o
C mais delta C. Então, capital, ele só é capital quando ele é capaz de adicionar um delta, adicionar um mais capital, que vai ser ali o C mais delta C, é justamente o C'. Né? Então, se eu tenho lá C, M, C', né? Capital, mercadoria, capital adicionado, isso é a essência do capital. Então, o capital, ele é sempre, ele só é definido a partir dessa possibilidade de incremento, que é o delta C. E o trabalho, aqui eu acho que talvez seja uma coisa não tão óbvia assim, mas o trabalho da mesma forma. O trabalho, ele só é trabalho a partir do momento em que é possível adicionar ao trabalho o mais trabalho. Então, o trabalho também só é trabalho se ele for um T mais delta T. E aqui já é um pouco mais grave, assim, né? Um pouco mais singular o que eu estou dizendo. Porque eu estou dizendo que, se não for possível extrair mais trabalho desse trabalho, o trabalho não é trabalho. Ele é outra coisa. O trabalho só se torna trabalho a partir do momento em que é possível extrair um mais trabalho. Bom, só que o fato de que é possível extrair mais trabalho do trabalho e o fato de que é possível extrair mais capital do capital são dependentes um do outro. Você só extrai mais capital do capital porque o capital explora o trabalho. E isso, ao mesmo tempo, é o que faz com que o mais trabalho esteja definindo o trabalho. O fato de que o trabalho é explorado pelo capital. Então, essas duas quantidades, delta C e delta T, elas estão em uma relação de determinação recíproca. Uma só é determinada pela outra e vice-versa. Elas não são determinadas em si mesmas, né? O que é o delta C em relação ao C? É uma indeterminação, eu não sei o que é isso. E o que é o delta T em relação ao T? É uma indeterminação, eu também não sei o que é isso. Eu só sei o que é o delta C em relação ao delta T. E eu só sei o que é o delta T em relação ao delta C. Tá bem isso? Tá? Isso é exatamente o que está acontecendo no cálculo diferencial. Porque no cálculo diferencial, o que eu tenho é duas quantidades, né? Então, a gente tem duas quantidades. Lá naquele plano cartesiano, né? Então, nesse plano cartesiano, eu tenho duas quantidades, x e y. Né? Delta x é uma quantidade que se eu pego aqui o x, esse daqui vai ser o x mais delta x, é um incremento do x. Y a mesma coisa. Eu posso pegar um incremento do y, um y mais delta y. Certo? Só que agora vem a operação diferencial, né? Só que esse delta x e esse delta y, assim como o delta c e o delta t, eles não são quantidades finitas. Eles não são quantidades dadas com uma grandeza determinada. Eles são variações. Certo? São variações de intensidade, ou seja, o capital ele se torna mais capital a partir de um processo em que esse capital é intensificado, em que a sua potência é intensificada. A sua potência é intensificada pela exploração do trabalho. Da mesma forma, o trabalho, a partir do mais trabalho, tem a sua potência intensificada. Daqui a pouco a gente pode ver nos processos mesmo de exploração do trabalho. Mas a gente sabe que o trabalho se torna mais trabalho quando tem a sua potência intensificada. A natureza última do mais trabalho não é a extração de mais valor absoluto, é a extração de mais valor relativo, ou seja, fazer com que o trabalhador trabalhe mais intensamente, não com que ele trabalhe mais horas, porque isso aí gera protestos pela redução da jornada de trabalho, etc. Você consegue, né, debelar isso fácil. Então, na verdade, a natureza última da geração de mais trabalho é a intensificação do trabalho. Ou seja, esse delta T e esse delta C
são quantidades intensivas. Elas são um aumento em potência dessas quantidades, e não um aumento quantitativo. Certo? Portanto, eu estou falando de incrementos infinitamente pequenos. Não de incrementos finitos, mas sim de incrementos infinitamente pequenos, certo? Então, na verdade, o ΔC e o ΔT aqui não são ΔC e ΔT, são DC, dt. E o que é DC e dt? DC e dt são quantidades infinitamente pequenas. Aí aqui que vem todo o problema, porque o que é uma quantidade infinitamente pequena? Aqui da mesma forma. Ora, quando eu tinha o ΔX, isso era uma quantidade ali, né? Uma quantidade infinita, bem delimitada, bem determinada. O dx, como quantidade infinitamente pequena, ele já coloca um problema, porque é uma quantidade infinitamente pequena, se eu digo é uma quantidade menor do que qualquer quantidade dada, é zero, não é nada. Né? Então, se eu pego essa quantidade infinitamente pequena em si mesma, ela é uma indeterminação, ela não é nada. Então, o dx, o dy, assim como o dc e o dt, eles são indeterminações. São quantidades indeterminadas. Mas o que a gente disse antes, que está na base do capitalismo, é que o DC e o DT, eles só se determinam reciprocamente. Só existe uma intensificação do trabalho porque existe uma intensificação do capital. E vice-versa. Ou seja, a determinação do DT e do DC não é uma determinação em si mesma, e sim uma determinação recíproca, um em relação ao outro. Então, o que existe, na verdade, é DC-DT, que é uma relação recíproca entre esse diferencial de capital e o diferencial de trabalho. Tudo bem? Bom, e aqui entra todo o problema, que é exatamente o problema do cálculo diferencial. O problema do cálculo diferencial é: quem é DC-DT? Se DC e DT são quantidades infinitamente pequenas. Porque se DC e DT forem zero, né, se eu pego a partir do paradigma das quantidades, considerando esses infinitamente pequenos como uma quantidade menor que qualquer quantidade dada, como uma quantidade menor que qualquer quantidade dada é zero, dt seria zero, dc seria zero, e dc-dt é zero sobre zero. Não faz sentido. Certo? Então, mas só que a questão aqui é que dc-dt não é uma relação entre quantidades. É uma relação entre intensidades. E essa relação entre intensidades, ela tem uma possibilidade de ser definida independente das quantidades que ela relaciona. Então, é uma relação independente dos termos. É uma relação que faz sentido independente da determinabilidade de cada termo que ela coloca em relação. E é isso que é difícil de entender, eu sei. E é aqui que eu vou dar um exemplo matemático para tentar esclarecer um pouco isso. Tudo bem até aqui? Então, bom, o que é isso? Uma relação independente dos termos, uma relação que existe ainda que esses termos estejam deixando de existir ou ainda não tenham começado a existir, porque são infinitamente pequenos. Essa é toda a questão do cálculo diferencial. Certo? Bom, então agora eu vou largar um pouco o microfone para poder ir lá para o quadro e dar o exemplo que eu quiser dar. Bom, esse exemplo é do Leibniz. E o Leibniz, ele fundou o cálculo diferencial a partir de uma leitura de um texto do Pascal, do Tratado dos Quartos de Círculo, em que o Pascal usa exatamente esse exemplo, mas ele não viu algo que o Leibniz diz ter visto e que é das primeiras intuições do Leibniz sobre qual é a essência do cálculo diferencial, que tem a ver justamente com essa possibilidade de uma relação independente dos termos. Então, você tem um quarto de círculo. Não sei se vocês estão vendo aqui, tem que segurar o quadro.
Então, vocês têm um quarto de círculo, tá? E aqui eu traço o raio do círculo. Aqui eu traço o raio do círculo, certo? E aqui eu traço uma perpendicular desse ponto até esse outro raio do círculo aqui que está determinando o meu quarto de círculo. E eu quero saber quem é a tangente nesse ponto aqui. Eu vou chamar de D. Tá? Então eu vou traçar aqui uma tangente. E eu quero saber quem é essa tangente. Tá? É um problema de determinação de quantidades relativas a curvas, que era um problema muito comum no século XVII. É um problema que diz respeito ao estudo de curvas. Era o problema do Leibniz, era o problema do Descartes, era o problema do Fermat, era o problema da galera toda do século XVII, que fazia esse estudo de quantidades relacionadas a curvas. Né? Então, a tangente, determinar uma tangente ou uma curva é um problema importante aí, não só pela sua relevância geométrica, mas pela sua relevância óptica, porque você tem propriedades de curvas que são ópticas, que dizem respeito à tangente, e propriedades físicas, porque a velocidade, por exemplo, diz respeito à tangente. Né? Então, você tem uma série de estudos relacionados a curvas, em problemas aplicados, inclusive, que tornam importante encontrar a tangente a curva. Né? Então, o problema dele era encontrar a tangente e usando esse caso específico do círculo. Bom, então, o que ele faz? Então, o que o Leibniz vai fazer é propor um método para encontrar essa tangente. Então, ele bota aqui dois pontos, eu chamo de E e E'. E aqui eu vou traçar um triângulo aqui. Aí eu vou traçar um triângulo e eu quero encontrar quem é a medida desse lado do triângulo, certo? Só que para ser a tangente, esse lado do triângulo, ele tem que se tornar tão pequeno quanto eu queira, porque a tangente é isso, é definida como uma reta que aproxima a curva localmente. Então é uma reta que ela é parecida com essa circunferência aqui na vizinhança desse ponto D. Né? Então eu vou determinar quem é esse segmento, mas para depois aproximar E e E', tá? E tentar determinar quem é a tangente quando E e E' se tornam muito próximos. Certo? Bom. Aqui, se a gente observar, agora eu vou fazer um pouquinho de semelhança de triângulos. Então aqui tem um ângulo reto, né? Porque foi perpendicular, por definição é um ângulo reto. Aqui eu vou ter um ângulo, e aqui eu vou ter um ângulo que é... Esses dois aqui somam 90 graus, certo? Porque os ângulos internos do triângulo retângulo somam 180. Então, se esse é 90, esses dois têm que somar 90, certo? Aí, acontece o seguinte, se esses dois somam 90, esses dois aqui também têm que somar 90, porque essas aqui são perpendiculares, certo? Então, se esses dois somam 90, esse ângulo é igual a esse. Tá? Só que esse ângulo também é igual a esse. Como esse é 90, esse é igual a esse. Logo, esse triângulo é semelhante a esse. Certo? Esse triângulo é semelhante a esse. Isso significa o quê? Agora, a tangente, a inclinação da tangente, ela é determinada pelo quociente entre esse segmento e esse segmento aqui. Vou chamar ao contrário. Esse é dx, esse é dy. dy sobre dx, tem que segurar o quadro. A inclinação desse segmento, que é o que eu quero determinar, a tangente, certo? É dy sobre dx. Certo? Só que dy sobre dx, como esse triângulo é semelhante a esse, certo? Vai ser igual a isso aqui sobre isso. Concorda? Então isso aqui eu posso chamar de T, isso daqui de C. Ou de C de T. Vou fazer ao contrário para ficar parecido com o que a gente vai fazer depois. Então, dy dx é igual a C sobre T.
Certo? Aí agora que vem o pulo do gato do Leibniz. Ele diz o seguinte: mesmo que... O que vai acontecer quando eu aproximo E e a linha? dy vai diminuir e dx vai diminuir, certo? Então dy vai se tornar infinitamente pequeno e dx vai se tornar infinitamente pequeno. Mas como essa relação é igual a essa, ainda que essas quantidades se tornem infinitamente pequenas e indetermináveis, a relação entre elas é determinável. Então eu posso determinar uma relação entre coisas que estão desaparecendo, que é o que ele chama de quantidades evanescentes, evanescentes. Então quantidades que estão morrendo, sumindo, desaparecendo, desmaiando, que se evanuir também é desmaiar, são quantidades desmaiantes, né? Então são quantidades que estão desaparecendo, mas que a relação entre elas se mantém e é determinável, mesmo quando elas desapareceram. E ele consegue averiguar isso a partir dessa semelhança do fato de que essa relação é determinável pela igualdade entre essa relação e essa, ainda que as quantidades dx e dy sejam indetermináveis. Então isso mostra que existe uma relação entre coisas, independente da natureza dessas coisas, independente, inclusive, da determinabilidade dessas coisas. E aí você reverte tudo, porque, na verdade, o que gera a quantidade, as quantidades dx, o que gera as quantidades x e y, é a relação entre dy e dx. Então, não é que você, a partir de quantidades determinadas, deduz uma relação entre elas. Mas a partir da relação recíproca entre intensidades, você determina as quantidades. Então está se invertendo completamente o paradigma das quantidades, porque normalmente a gente parte das quantidades e a gente estuda a variação dessas quantidades. O que ele está dizendo aqui, o Leibniz, é que é o contrário. É a relação que determina as quantidades. É a relação entre intensidades que determina a extensão. Certo? Tudo bem? Então isso aí é a raiz do cálculo diferencial e é justamente o que vai ser utilizado um pouco já pelo Marx, mas depois explicitado pelo Deleuze, para definir a relação capital-trabalho. Porque é o DC, né? Ali o DC-DT, como dy e dx, agora vamos substituir por C e T. É exatamente isso, é a relação entre capital e trabalho que determina o capital e que determina o trabalho. Não existe capital e não existe trabalho sem relação capital-trabalho. É isso que eles estão dizendo. O que existe sem relação capital-trabalho? Existe atividade codificada, as coisas que a gente faz no dia a dia. Existe uma atividade agrícola identificada com o território, com a família, com um certo tipo de produção. Existe. Existe dinheiro, sim, mas existe dinheiro como meio de troca, como algo associado à mercadoria, ao bem. O capitalismo não é isso. O capitalismo é quando é a relação capital-trabalho que define de um modo específico o capital e o trabalho. Mas define de um modo específico sem codificar novamente. Eles permanecem descodificados. Mas eles entram numa relação diferencial, que é uma relação diferencial que não aparece em código. Ela se dá de um modo intrínseco, de um modo intensivo, e não extensivo. Então, isso aqui é bem importante como caracterização do capitalismo, porque isso significa que o capitalismo opera por processos que escondem a sua natureza. E que tem nisso a sua definição primeira. O fato de que ele se apresenta como como é aquela expressão que ele usa? Como natureza, natural divino, como pressuposto natural divino. Né? Que é algo que é da sua própria definição, é como se fosse assim mesmo. Esse como se fosse assim mesmo faz parte da natureza última do capitalismo. É como se não tivesse saída, é como se tudo fosse assim mesmo. Então, isso também é o que o Deleuze e Guattari chamam de axiomática.
A axiomática é uma maneira de conjugar os fluxos descodificados de capital e trabalho de modo não codificado, não recodificável e que coloca esses termos em um funcionamento propriamente capitalista que não mostra em momento nenhum sua natureza, porque ele não tem natureza. Porque ele se apresenta como sendo a própria natureza, que é o pressuposto natural divino. Então, daí o fato de que hoje o capitalismo é muito associado ao não há alternativa, né? Ele, na verdade, não é só de hoje, é algo que está na essência do capitalismo, na definição mesmo a partir dessa relação. Bom, então, Microfone, tá, desculpa, vou voltar. Bom, então isso vai ter, né, vão ter algumas implicações, principalmente para a gente entender as mudanças, né? Eu tenho usado muito essas definições, porque uma coisa que me interessa muito é estudar as mudanças no mundo do trabalho, né? Quando eu dei esse título aqui, Em Busca do Tempo Roubado, é um pouco tentando entender como o mundo do trabalho vem se modificando e vem se modificando de forma que há uma transformação da repartição entre tempo de trabalho e tempo de vida, que é da própria natureza do neoliberalismo. Acho que o neoliberalismo pode se definir por essa transformação entre a possibilidade de você separar tempo de trabalho e tempo de vida, né? Bom, e aqui... peraí, deixa eu fazer. Bom, e aqui fazendo a ponte com o que eu falei aí, tem uma passagem do Marx nos resultados do processo de produção imediata, no capítulo 6, inédito do Capital, em que ele fala da possibilidade, ele fala da caracterização de um certo tipo de trabalho como sendo o modo mais propriamente capitalista de se explorar o trabalho, né? Quando ele fala da subsunção real, da subsunção formal, etc., mas que ele usa esse exemplo da homogeneização e da intercambiabilidade do trabalho como um esvaziamento do código, justamente, como um esvaziamento da possibilidade de identificação do trabalhador com o seu trabalho. E aí ele dá esse exemplo da indústria de algodão, por exemplo, que ele diz que antes existia o tecelão, o fiandeiro, o branqueador, o tintureiro e etc. E a partir do momento em que esse trabalho entra nessa relação capitalista, né, de subsunção real, de desidentificação do trabalhador com o seu trabalho, começam a se produzir o que ele chama de Masters of None, né, dos mestres de nada, das pessoas que tem um trabalho completamente intercambiável, homogeneizado, que não faz mais diferença o que ele é dentro do sistema produtivo. E ele observa uma contradição nesse ponto, justamente quando ele analisa o setor de serviços, né? Porque ele mostra que o setor de serviços é um tipo de trabalho em que o produto do trabalho ainda é muito associado ao corpo do trabalhador, ainda é muito associado à singularidade do trabalhador. Então ele dá aquele exemplo da cantora, por exemplo, né? Uma cantora que entoa o seu canto, ela tem o produto do seu trabalho, que é o canto, ainda muito relacionado ao corpo. Então esse tipo de trabalho seria um tipo de trabalho que colocaria em xeque a definição do trabalho como trabalho homogeneizado e intercambiável. Porque, nesse caso, você não consegue separar o produto do trabalho do corpo do trabalhador. E ele dá uma série de outros exemplos, como o professor, o alfaiate, etc., em que você também não separa o produto do trabalho do corpo do trabalhador. São todos exemplos do setor de serviços, né? Mas só que ele diz assim: os trabalhos que só se desfrutam como serviços não se transformam em produtos separáveis dos trabalhadores e, portanto, existentes, independentemente deles, como mercadorias. Ainda que se os possa explorar de maneira capitalista, esses trabalhos constituem magnitudes insignificantes se comparados com o volume da produção capitalista de mercadorias. Por isso, deve-se fazer caso omisso desses trabalhos e tratá-los somente a propósito do trabalho assalariado. Ou seja, o setor de serviços
né, todos esses trabalhos em que o produto do trabalho não é separável do corpo do trabalhador, não é homogeneizável, não é intercambiável, colocam um problema para a própria definição de trabalho que ele está utilizando e para a hegemonia que o trabalho assalariado tem no modo de pensamento do Marx sobre o trabalho. Só que, diz ele, se pode fazer caso omisso desses trabalhos porque eles são poucos nesse momento do qual ele está falando aqui no século XIX. Né? Então, a gente vê que o fato, a participação que o setor de serviços tem na nossa economia hoje não permite que a gente diga, como Marx, que se pode fazer caso omisso desses exemplos que trazem um problema para a teoria em que esse modo de categorizar o trabalho é feito a partir do assalariamento como paradigma da exploração, né, pela mais-valia extraída a partir do salário. Então, o fato de se colocar um problema aqui já abre a perspectiva para a gente de ter que entender o mais-trabalho a partir de outros mecanismos que não o assalariamento, né, que não a separação entre o salário de subsistência e exploração do trabalho pelo salário de extração de mais trabalho, etc., que é o salário que paga a reprodução e que o salário que não paga a reprodução, enfim, todo esse aparelho conceitual para a gente entender o mais trabalho e a mais-valia a partir do assalariamento, é colocado em xeque pela própria densidade dos tipos de trabalho em que não é mais possível se partir dessa inseparabilidade ou dessa separabilidade entre o produto do trabalho e o corpo do trabalhador, né? Como o Marx está colocando aqui. Bom, e é aqui justamente que entra essa questão da subjetividade, né? Porque esses mecanismos de extração de mais trabalho, eles, se não vão mais se dar no tempo de trabalho, a partir de uma certa relação, que é a relação estabelecida pelo contrato salarial com o tempo de trabalho, eles vão agora migrar para a esfera do tempo de vida, né, do tempo que era o tempo de reprodução da força do trabalhador, vai se tornar agora objeto direto da extração de mais trabalho e da extração de mais valor. E é justamente aqui que essa separação entre tempo de trabalho e tempo de vida deixa de ser operacional para se entender os modos de extração de mais trabalho. Né? Então, aqui mais ou menos por volta dos anos 60, 70, né, depois a gente pode pensar melhor por quê, mas é aqui justamente que a subjetividade se torna mais diretamente produtiva, e essa mudança pode ser descrita pela passagem à subsunção real do trabalho, só que agora em todas as suas dimensões. Né? Não mais apenas a subsunção real de trabalho ao capital no espaço-tempo do trabalho, mas aqui fazendo com que toda a sociedade apareça como produzida pelo capital. Não tem mais essa separação entre uma produção localizada no tempo e espaço, da reprodução, ou seja, dos processos que constituem as subjetividades e as relações sociais. O capital migra para esses espaços de relações sociais e abarca todos os processos da reprodução social. Ou seja, aquela separação que era possível fazer entre o espaço da produção e o espaço da reprodução social, que na verdade reproduz a força de trabalho do trabalhador, que vai ser colocada na relação entre capital e trabalho dentro do espaço da produção, se torna ela própria, ou seja, esse espaço da reprodução social, objeto de extração de mais trabalho e de extração de mais valor, não sendo mais possível fazer essa separação entre a esfera da produção e a esfera da reprodução. E um dos exemplos disso mais explícitos que surge aí também, né, mais ou menos nos anos 70, final dos 70, o Foucault já começa a falar disso, é a teoria do capital humano. Né? A teoria do capital humano é uma forma de encarar aquele trabalho abstrato, que era um trabalho esvaziado de código, que era um trabalho visto como equivalente geral, vai ser uma forma de encarar esse trabalho como algo
que é relacionado diretamente à vida, e por ser relacionado diretamente à vida, é capaz de fornecer mais valor como renda. Vou explicar um pouco melhor, ficou meio confuso. Mas, bom, nos cursos lá sobre o neoliberalismo, né, quando Foucault fala desses neoliberais dessa época, ele descreve isso muito bem, que há uma crítica, quer dizer, eles falam explicitamente do fato que o trabalho, a categoria de trabalho, ao ter sido esvaziada dos seus códigos, ao ter sido esvaziada da sua natureza e da sua singularidade para se tornar tempo de trabalho, para se tornar equivalente geral, desde a economia política, Smith, Ricardo, etc., mas chegando até Marx, isso produz uma possibilidade de desidentificação, como a gente falou aqui, né, de homogeneização, intercambiabilidade, etc., da natureza do trabalho, que se torna um território fértil para ser explorado pelo neoliberalismo, de modo a devolver uma certa codificação, uma certa singularização do trabalho. Eles dizem, nós precisamos investir na possibilidade utópica, na possibilidade de criar utopias tão consistentes e promissoras quanto fez o socialismo. Isso os neoliberais. Nós não podemos entregar para o socialismo a possibilidade da utopia. É preciso que a gente consiga construir utopia, pois só assim o neoliberalismo vai ganhar alguma hegemonia na sociedade. E eles veem no trabalho, no esvaziamento que a noção de trabalho sofreu a partir da economia política, um terreno fértil para ser explorado nesse sentido. E a teoria do capital humano é uma tentativa de preencher esse esvaziamento do trabalho. E eles vão dizer, o trabalho não é um equivalente geral, não é trabalho abstrato. O trabalho é algo que tem uma natureza, que tem um código, que tem uma singularidade. Mas essa singularidade não é identificada a possibilidade de extração de mais trabalho e, portanto, de capital, obviamente. Essa natureza, ela vai ser identificada a possibilidade de extração de renda. Então, é preciso que o trabalhador seja visto como alguém capaz de gerar renda. Diretamente, não pela exploração do trabalho. Então, o capital humano é justamente uma mudança de perspectiva que tenta associar o trabalho diretamente à possibilidade de renda. Né? Ou seja, cada um é responsável pela renda que ele pode significar no futuro. E a formação continuada, né, uma série, isso não só para você, mas também para a sua família. Então, hoje em dia, por exemplo, o investimento que se faz nos filhos como possibilidade de gerar renda no futuro, a gente vê claramente nas escolas. Né? Hoje em dia você vai botar... Eu tenho um filho, quando eu estava procurando escola para o meu filho, tem escola de creche de 4 anos, que prepara para o vestibular do Santo Inácio, que a criança faz com 6 anos. Fala assim, não, aqui o seu filho vai ter um futuro com 6 anos. Né? Tem muito isso hoje. E isso, ele dá, inclusive, esse exemplo, totalmente... É um bom exemplo da teoria do capital humano, né? Porque justamente você enxergar cada trabalhador agora como aquilo que ele é capaz de gerar no futuro como renda. Ou seja, isso tudo para mostrar que tem uma operação aqui de uma tentativa de preencher tudo aquilo que era da esfera do tempo de vida, do tempo da reprodução social, como sendo diretamente trabalho. Possibilidade de gerar mais valor. Seja passando pelo mais trabalho, ou seja, diretamente como produção de renda. Né? Que é o empresário de si. É isso, né? São as pessoas como cada um é uma empresa, cada um tem que ser capaz de gerar renda. Né? E nessa transformação, um dos aspectos que se torna muito determinante dessa produção de renda, né, de mais valor a partir diretamente do capital humano, é o papel do conhecimento. Né? Um dos traços fundamentais do papel adquirido pelo conhecimento nessa nova economia é que o trabalho ele não é executado no interior da empresa, nem num espaço determinado, mas ele se organiza cada vez mais fora da empresa durante o tempo de vida. Então, primeiro, a criação de valor coincide cada vez menos com o espaço-tempo da empresa
que era fundamental para as regulagens dos tempos coletivos no regime fordista, e as regulagens dos tempos e do trabalho se expandem agora para o tempo de lazer, das relações, para o tempo de vida, como a gente falou aqui. Da mesma forma que você bota seu filho numa escola que vai preparar para o vestibular, as relações que seu filho faz nessa escola também são determinantes, não só para o futuro dele, como muitas vezes para o seu próprio. Tem muito pai agenciando o filho para ficar amigo dos pais dos filhos e criar networking na escola, enfim. Tudo isso é diretamente trabalho, né? E, em segundo lugar, a produção de riquezas, como conhecimento, ela se dá no terreno da empresa e dos mercados, mas ela também se dá em todo esse terreno do bem-estar social. Como é a produção de conhecimento, há um investimento direto nas instituições do conhecimento, do saber, da universidade, da escola, da saúde, porque é tudo aquilo que tem a ver com a reprodução social e com a produção de um corpo que vai ser o corpo desse novo trabalhador que se faz fora do espaço da empresa e se faz nas próprias instituições do welfare. Não é à toa que hoje há uma intenção, né, uma ampliação, uma ofensiva, digamos assim, do capital em torno das instituições do estado de bem-estar social. Né? Não é à toa, porque é aí que está se produzindo essa possibilidade do conhecimento. Bom, então essas transformações, né, foram essas transformações que levaram alguns autores a caracterizar esse novo capitalismo, inclusive como capitalismo cognitivo, né, justamente pelo papel do conhecimento. Eu não gosto muito dessa nomenclatura de capitalismo cognitivo, porque, primeiro, porque capitalismo cognitivo eu acho que dá uma ênfase grande demais ao conhecimento propriamente dito, né, ao conhecimento intelectual, em detrimento de uma série de outros elementos que eram antes desse domínio da reprodução social, do tempo de vida, que são tão importantes quanto o conhecimento, que é o afeto, o desejo, o corpo, as relações sociais, as relações humanas. Tudo isso está sendo colocado a serviço desses novos modelos de exploração, não só o conhecimento. Então, eu acho que é um excesso de peso ao conhecimento. E, em segundo lugar, porque tem também uma série de autoras, principalmente mulheres, que que propõem que essa nova economia política ela seja abordada a partir de uma outra noção que engloba o conhecimento, mas que é mais ampla do que o conhecimento, que é a noção de trabalho invisível, de trabalho gratuito e de trabalho naturalizado, que é o trabalho das mulheres, que é o trabalho dos negros, das negras, dos imigrantes, etc., que é o trabalho dos cuidados, né? Então, todo esse trabalho que é feito, teoricamente, por amor, e que, na verdade, ao ser naturalizado como se fosse feito por amor, ele é explorado, invisibilizado, não pago. Né? Então, é aquela frase da Silvia Federici que eu gosto muito, que ela fala: "They say love, we say unwaged work." Eles dizem amor, nós dizemos trabalho não remunerado. Então, todo esse trabalho, cuidado com os filhos, cuidado da casa, etc., que é feito por amor, na verdade, o amor é só uma maneira de explorar o nosso trabalho e de não pagar nada por esse trabalho e de não ter esse trabalho reconhecido, né, por nenhuma remuneração. Então, essa naturalização também de um certo tipo de trabalho que está em jogo na exploração do trabalho, desse roubo, né, isso que eu falei, em busca do tempo roubado, desse roubo, dessa invisibilização e desse trabalho gratuito, que eu acho que é a tônica dos modos de trabalhar e dos modos como a nossa vida, as nossas relações sociais, as nossas relações amorosas são postas a trabalhar nos dias de hoje. Então, não é que a gente tem pouco trabalho, a gente tem trabalho demais, a gente trabalha o tempo todo, a gente só não é remunerado convenientemente por esse trabalho. Então, eu chamaria muito mais do que o capitalismo cognitivo ou essas nomenclaturas que eu acho que são até um pouco eurocêntricas demais e homem branco demais, né, que não vem essa outra perspectiva do trabalho dos cuidados, da reprodução social, das feministas, do movimento negro, etc., que também está falando de um trabalho não remunerado, né, fazendo um parênteses aqui polêmico rapidamente.
Eu lembro do caso do turbante, né? Foi muito polêmico esse caso do turbante. Que as mulheres negras apontam que o turbante, o uso do turbante por pessoas brancas seria apropriação cultural e tal, né? Independente desses termos, da apropriação cultural, etc., eu não sou muito culturalista, não, mas eu acho que o que está em jogo aí é justamente o trabalho, porque quem valorizou o turbante, entendeu? Quem tornou o turbante moda? Quem tornou o turbante bonito? Foram as mulheres negras. Então, se hoje eu, branca, posso usar o turbante e achar bonito, tem um trabalho envolvido aí. E ninguém foi remunerado por esse trabalho. Então, na verdade, o que está em questão em todos esses debates que muitas vezes passam como culturalistas, identitários, etc., para mim, o que está em questão aí é essa questão do trabalho não remunerado. Porque as pessoas estão trabalhando quando estão fazendo. Quando estão valorizando o turbante, estão trabalhando. Mas como elas não são pagas, isso tudo vai se rebater na forma de disputas identitárias, né? Quem é que tem que ser reconhecido, quem não tem, porque, na verdade, ninguém está sendo reconhecido e está todo mundo trabalhando o tempo todo sem ser remunerado por esse trabalho. Então, a questão hoje, né, eu chamaria justamente para enfatizar muito menos a solução do que a crise pela qual a gente está passando nos próprios modos de conceber o que é trabalho, o que é exploração e como se dá a relação capital-trabalho. Eu diria que a gente está passando por uma crise da medida. Porque um problema que a gente vive hoje é, se antes trabalho igual a tempo de trabalho, e isso dava uma medida tanto da remuneração quanto da exploração, que a gente podia inclusive dizer o que é trabalho pago e o que é trabalho não pago, hoje, quando as formas de trabalhar são invisíveis, quando as formas de trabalhar são naturalizadas, quando as formas de trabalhar incidem sobre o tempo de vida, de lazer, de amor, de relações sociais, etc., como se mede esse trabalho? Principalmente porque é um trabalho intensivo. É um trabalho muito mais sob o regime da intensidade, ou seja, das quantidades intensivas, das relações diferenciais que vão produzir valor em um segundo tempo, em um segundo plano. E como se mede quantidades intensivas? Quantidade extensiva é fácil, você bota lá o relógio e vê quanto tempo durou o tempo que você está na fábrica. Mas como você mede a produção intensiva? Isso que eu falei, o trabalho das mulheres negras de valorização do turbante. Como se mede isso? Então a gente passa por uma crise da medida. Aquela solução lá atrás da economia política, que foi a solução de encontrar um equivalente geral que pudesse resolver o problema do mundo das mercadorias a partir, né, de algo que era impossível de se traduzir em valor, que era a equivalência entre mercadorias. Então você precisa de um equivalente geral, vazio, abstrato, que é o tempo de trabalho e que é algo mensurável, né, que você mede, que aí, bom, aí inventa o relógio, inventa instrumentos de medida, etc., para medir isso. Se lá atrás isso foi resolvido dessa maneira, hoje a gente vive justamente uma crise da mensuração, nem é da medida, da possibilidade de mensurar todo o trabalho que se faz quando a gente não acha que está trabalhando. Então, eu acho que muitos dos conflitos que a gente vive hoje e a própria dificuldade de enxergar esses conflitos a partir de um aparelho conceitual que dê conta dos desafios do nosso tempo e que não nos remeta a esse aparelho conceitual que foi formulado para um outro tempo, né? Toda essa dificuldade diz respeito justamente à crise da mensuração, né? A única saída que eu vejo pelo momento, enquanto a gente pensa maneiras melhores de medir isso e de conceituar isso, é a renda universal. Ou seja, já que está todo mundo trabalhando demais, paga. Depois a gente vê. Então é isso, gente. Obrigada. Bom, obrigado. Alô? Bom, obrigado, professora. Vou abrir agora para algumas perguntas, né? A gente podia fazer tal como fizemos mais cedo, né? Juntar algumas delas, tá bom? E respondendo na medida que elas já tiveram um número consistente, né? Edmilson? Pode ser sem microfone? Precisa pegar o microfone? Como é que é? Tá captando mesmo sem microfone? É melhor falar no microfone. Melhor não. Sim.
professor, eu sou Edmilson Paraná, da UNB. Conheço no Facebook. Legal. Também te conheço no Facebook, é um prazer conhecer pessoalmente. Tá vendo como é o tempo? Com certeza, brilhante, muito bom e ainda mais tendo a oportunidade de ouvir essa exposição brilhante com a qual aprendi muito. A parte do cálculo talvez um pouco menos, mas certamente foi tudo muito instrutivo. Muito obrigado. Minha primeira questão é a seguinte, né? Você falou agora no final do tempo de trabalho socialmente necessário como uma forma da economia política de buscar uma solução para o problema da mensuração. Mas o tempo de trabalho socialmente necessário, tá dando para ouvir no microfone, né? Como o próprio Marx aponta, não é exatamente a forma de medir, né? O trabalho é o dinheiro, né? É a forma em que se expressa a medição do tempo de trabalho socialmente necessário. E aí entra toda uma discussão sobre o dinheiro que não apareceu, acredito, por razões de enfoque de tempo, e eu gostaria de te ouvir um pouco a respeito disso, né? Será que não é o caso de repensar as dinâmicas de produção e de controle do dinheiro como um mecanismo de reconfiguração das formas de mensuração do trabalho e do valor? E eu pergunto isso porque isso remete diretamente a uma reflexão sobre o trabalho no campo do conhecimento que você igualmente tocou agora no final só, né? Se a gente pega, por exemplo, o exemplo do trabalho com software, né? Que é um exemplo que se tornou meio paradigmático, dado a imensidão financeira dos negócios que ele produz, ele é um tipo de trabalho que tem um custo um tipo de mercadoria, digamos assim, um tipo de produto que tem um custo de produção marginal e um custo de reprodução tendente a zero, né? E diante disso, né, quer dizer, será que não se coloca também não só uma questão sobre a natureza do trabalho, mas sobre a natureza da própria mercadoria como forma social? E se sim, o que isso significa para essa reflexão do capitalismo que você acabou de apresentar para a gente? Vinculado a isso, porque no final você também tocou muito rapidamente, eu queria que você desenvolvesse, por que chamar de tempo roubado? Esse tempo eu entendi que tem a ver com o tempo da vida privada e etc., quando o próprio Marx faz questão o tempo todo de dizer que não se trata de um roubo, né? Para combater os teóricos como Smith e etc., dizer, olha, esse tempo de trabalho aqui, os ricardianos de esquerda e etc., esse tempo de trabalho não é de roubo, é uma relação contratual, e essa relação contratual é fundamental para desvendar o que significa a relação entre capital e trabalho sobre o capitalismo. Enfim, eu queria te ouvir um pouco mais sobre isso. E por fim, a relação entre tempo de vida e tempo de trabalho, se a gente não apresentar dessa forma, não corre o risco de entrar numa separação um tanto estanque, inclusive da maneira de como Marx representa. Eu entendo a razão, mas enfim, isso é um questionamento genuíno, porque a produção e a reprodução, se a gente pega, por exemplo, os esquemas de leitura da população excedente, do exército industrial de reserva, é parte endógena, né, do desenvolvimento do sistema capitalista, né? Então é fundamental que uma massa de população esteja desempregada e seja reproduzida de alguma forma para que a produção ocorra, e isso não é algo externo, né, mas é algo interno, a própria dinâmica do sistema. E se a gente olha para as periferias do capitalismo, essa diferenciação sempre foi uma indiferenciação, digamos assim, né? O trabalhador sempre trabalhou no mutirão para construir a própria casa, enfim, a gente pode ter vários outros exemplos, e a gente sabe que numericamente as periferias do capital constituíram uma base fundamental para o próprio desenvolvimento do sistema, né? Diante dessa questão, enfim, olhando para as periferias, olhando para a economia informal, que sempre foi fundamental na América Latina e que passa a se tornar fundamental também no centro, o que esse tipo de conclusão leva a gente a pensar nessa definição de capitalismo e nessa reflexão de capitalismo que você brilhantemente trouxe para a gente? Obrigado. Desculpa exagerar no tempo da pergunta. Boa tarde. Eu estou encantada, né, com a sua fala. Obrigada por estar aqui hoje, porque acho que você traz algumas questões que a gente tem se defrontado há algum tempo. E me ocorreu uma leitura de um texto que o Adorno publicou em 69, chamado Tempo Livre. Publicou não, ele é o ano de morte dele, depois foi publicado no Brasil, chamado Tempo Livre, em que tem a seguinte frase que eu acho que tem um pouco a ver com o que você apresentou tão bem para a gente. O tempo livre é acorrentado ao seu oposto. Me remete também à questão principal hoje para nós da comunicação, que é a discussão a respeito daquele tipo de trabalho que está naquilo que a gente chama de lazer, que é aquilo que eu curto nas redes sociais, a minha foto no Instagram, aquele material que eu posto numa enciclopédia livre, que de fato
não é um trabalho remunerado e muitas vezes demanda muitas horas, as pessoas engajam cada vez mais nessas redes sociais e ali colocam parte do seu tempo e ali colocam parte, geram bastante capital para empresas que estão cada vez maiores, né? Cada vez bem grandes e ocupando espaço social e no capitalismo cada vez maior. Queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essa questão do tempo livre, esse tempo livre do entretenimento, que para o Adorno aqui em 69 tinha a ver com o ingresso do cinema, aquilo que ele conceitou como indústria cultural, o ingresso do cinema, a compra da revista, enfim, a televisão, mas anos mais para frente, principalmente no Brasil. Mas hoje me remete também à questão das redes sociais, que tem um capital ali gerado gratuitamente, né, que é reapropriado por essas grandes corporações e que, de fato, não é pago. Né? Que a gente, cada vez mais, inclusive, há um processo de vício nas redes sociais, que é isso. Quanto mais tempo a gente está na rede, mais capital a gente está gerando, sem estar gerando, inclusive, para aquele que navega, nada de muito bom, exceto o SEI, né? Que nasceu aí. Tirando isso, acho que tem potencialidade, eu discuti isso na minha tese, mas eu achei que é interessante essa sua... Como é que você chegou a isso, essa conta pra gente. Obrigada. A minha pergunta é mais sobre cálculo e é uma pergunta um pouco histórica. Você falou sobre Leibniz, mas o Newton também desenvolveu o cálculo ao mesmo tempo e um pouco independente dele. A notação também é completamente diferente. Só que Newton não deu o nome de cálculo, ele deu análise dos fluxos, porque ele achava que o diferencial realmente era zero. Então, quando você fazia a diferenciabilidade, você olhava o limite da função erro sobre o erro, realmente dava zero. Então, isso dava alguma rigorosidade para o cálculo como uma ciência exata, não uma aproximação simplesmente. Pelo que eu li, o Leibniz acreditava que, por ser uma coisa intensiva, infinitamente pequena, era realmente uma quantidade, só que muito, 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 muito pequena. Mas não zero, exatamente, não seria uma aproximação. O Deleuze, ele já fala algo bem diferente, que é sobre que o diferencial é uma subrepresentação de algo que foge de nossas categorias da nossa mente. Em especial o Marx, qual é a opinião dele? Ele concorda mais com o Leibniz, o Newton ou o Deleuze? Essa é a pergunta. Bom, gente, então, ótimas perguntas, assim, muita coisa, né? Não sei se eu vou dar conta de... Mas, tentando começar pelas suas, são difíceis. Bom, primeiro, a questão do contrato, né? Quando você falou do contrato, justamente, a diferença é que quando você tem contrato é uma coisa, quando você não tem é outra. Essa parte eu não entendi muito bem, porque o que eu estou falando é justamente que quando você não tem um contrato, essa relação se dissipa, né, em locais que não são estabelecidos como... Essa é a última parte, mas vou tentar as outras. E essa eu não sei se eu entendi muito bem. Mas, em relação ao dinheiro, tem uma... O Deleuze avança um pouco nessa questão aí da relação diferencial. Para além da relação capital-trabalho, ele fala uma coisa que, segundo ele, já está em Marx, mas sabe como é que é, né? O Deleuze tem aquela teoria de fazer um filho por trás dos filósofos, né? Então, que é o seguinte, que duas potências diferentes do dinheiro. Né? Ele diz que o dinheiro, finanças, tem uma potência completamente diferente do dinheiro como poder de compra, que é o dinheiro salário. Né? O dinheiro salário, ele é um dinheiro que escolhe, ele tem uma potência inferior, porque ele escolhe entre uma oferta de bens determinados. Né? Você ganha o salário, você vai pagar a conta, você vai comprar roupa, você vai comprar comida, é uma possibilidade de escolha de bens determinados que já são produzidos. Ao passo que o dinheiro, finanças, ele consegue incidir sobre a própria natureza dos bens que são produzidos, porque ele financia uma indústria e não outra. Então, ele tem uma potência muito superior à potência do dinheiro renda no bolso do trabalhador. Então, o dinheiro, quando ele chega no bolso do trabalhador, ele já é altamente despotencializado.
E o dinheiro finanças, ele é altamente potencializado, porque ele diz o que vai ser produzido para se tornar oferta, né, para o trabalhador. Ou seja, então você tem uma diferencial aí, que também seria uma diferencial DF, DD, sei lá, né, diferencial dinheiro finanças e dinheiro renda, vamos dizer, né, DF, DR, que é uma outra diferencial que também está na origem do capitalismo, porque o dinheiro ele não surgiu para trocar, né, gente? Não surgiu para facilitar as trocas, né? Ele surgiu como imposto, ele surgiu como dinheiro bancário, como empréstimo, como capacidade de financiar a produção, de dinheiro gerar dinheiro, ou seja, só existe capitalismo quando o dinheiro gera dinheiro, né? Não é para você facilitar um sistema de trocas que surge o dinheiro. Então, o dinheiro ele já surge dessa diferença de potencial entre o dinheiro financeiro e o dinheiro poder de compra do trabalhador. Ou seja, hoje, em que a gente, enquanto a gente se preocupa com a questão da remuneração a partir somente do contrato, do salário, etc., toda essa outra esfera da valorização que está fora do contrato, que está fora da relação salarial, ela está sendo apropriada, né, na falta de uma palavra melhor, ela está gerando rendimento financeiro. Então, o acúmulo de potencial no rendimento financeiro, ele está se dando justamente pela nossa incapacidade de remunerar essas relações que não passam pelo salário. Ou seja, tudo bem, a gente pode pensar em outras formas que não passam pelo dinheiro? Pode. Contanto que, eu acho que é válido pensar isso, contanto que, enquanto isso, a gente não esteja deixando a valorização financeira ganhar em cima da valorização desse trabalho que a gente faz quando acha que não está trabalhando. Porque ao a gente não ser remunerado, é o sistema financeiro que está sendo. Isso é muito concreto, assim, parece uma coisa meio mística, mas é muito concreto. Porque, por exemplo, quando, como você falou, aí indo para a sua pergunta, quando a gente busca lá no Google, né, atua na internet, por exemplo, a gente vai lá e compra 1 milhão de livros na Amazon e usa a Amazon para triar os livros, para avaliar, bibibi. Isso está possibilitando, essa confiança que a gente gera com o nosso trabalho da Amazon, possibilita que a Amazon seja uma empresa que tem prejuízo e que tem altas cotações na Bolsa de Valores. Como é que pode isso? Uber é a mesma coisa. Netflix, Uber. Uber tem prejuízo, mas é super cotado na Bolsa de Valores. Quem é que gera essa confiança no Uber? A gente, dono do Uber. Todo mundo usa, é uma questão de escala, ninguém mais consegue escapar do Uber. Então, isso gera a confiança no investidor da ação. Ninguém compra uma ação se não achar que aquela ação vai valorizar. Por que que o acionista da Uber acha que a Uber vai valorizar e continua investindo mesmo que a Uber tenha prejuízo? Pelo nosso trabalho. Então, sim, a gente pode pensar uma outra sociedade que, acho ótimo, mas enquanto isso, a gente tem que taxar o sistema financeiro e distribuir esse dinheiro aí, porque a gente está trabalhando. E é isso, assim, como é que financia a renda universal? Todo mundo pergunta, fazendo isso, taxando o sistema financeiro e taxando essas empresas aí, as gafas todas que estão usando o nosso trabalho de graça. Google, Amazon, Facebook, Airbnb, Uber, nananã. É assim, cada busca que a gente vai lá, vai um dinheirinho pro fundo e esse fundo vem aqui pro nosso bolsinho. Em vez de ir pro bolso deles lá. É a única maneira que eu vejo quanto isso, né? Enfim, eu sei que tem mais coisas nas suas perguntas, mas eu não vou dar conta de responder agora, depois a gente conversa mais. Preferência no churrasco. Né? Sua pergunta. Sua pergunta é difícil. Exige mais. Mas olha só, o Newton, a diferença entre o Leibniz e o Newton é que o cálculo diferencial do Newton era muito voltado para problemas de física, por isso que se chama o cálculo dos fluxões. Né? O cálculo dos fluxões porque ele está estudando a velocidade, a aceleração, ele está estudando grandezas físicas. Então ele é muito mais voltado para problemas de física do que o Leibniz, que é mais voltado para problemas de geometria. O Leibniz ele é muito mais cartesiano nesse sentido, ele está em diálogo com a geometria do Descartes. Então ele está mais no contexto da geometria. Mas não é muito isso, não, que assim, o Newton teria um rigor maior do que o Leibniz, não. E para todos os dois, a quantidade é infinitamente pequena, ela é zero e é zero sobre zero. Tanto é que ambos foram muito criticados por estarem lidando com essas quantidades infinitamente pequenas. Né? No caso do Leibniz, ao contrário,
como ele trabalha com a geometria, é mais fácil da gente arranjar uma saída para ele, como isso aqui que eu fiz, do que do Newton, porque o Newton está trabalhando com quantidades físicas mesmo. Então é ainda mais complicado, né? E no caso do Deleuze, o que importa para o Deleuze é usar o cálculo diferencial. E aí o Deleuze dá muitos exemplos, na verdade o Marx para o Deleuze é um dos exemplos em que ele mostra como funciona a sua diferencial das intensidades, porque o grande problema do Deleuze é fundar essa possibilidade, é falar dessa possibilidade de existir grandezas intensivas e não só grandezas extensivas. E que essas grandezas intensivas podem entrar em relação, que é essa relação diferencial, e pode-se pensar em um tipo de determinação, que é essa daí, a determinação recíproca, entre grandezas indeterminadas. Por que isso interessa ao Deleuze? Para ser bem rápido, assim, já que eu vi que você se interessa por Deleuze, é que o Deleuze ele é um pensador do virtual, né? Ele quer pensar esse virtual para além do atual. Mas o virtual, para o Deleuze, ele não é o possível. Ele é real. E o que é um virtual real? Esquisito isso. Ele é um virtual real porque existe determinação no virtual. O virtual ele não é o indeterminado. O possível é o indeterminado. É o que não tem determinação nenhuma. É indeterminação pura. O Deleuze diz que não, que o virtual ele não é o possível, porque ele tem uma determinação. Mas de que tipo é essa determinação? Desse tipo aqui. Determinação recíproca de quantidades intensivas. Então, é isso que gera a possibilidade de falar de um virtual que tenha um princípio de determinação, ainda que ele não seja atual, ainda que não seja a determinação extensiva das quantidades. Então, para o Deleuze, o que é importante é justamente isso aqui, a possibilidade dessa determinação virtual das quantidades intensivas. Né? Bom, um pouco rápido. Mais alguém quer ter seu comentário? Não. Felipe? Posso tentar? Não. Poder pode, né? Então, é porque parece que com esse negócio que você falou aí, tem aquela lei classicona do Marx lá, da lei da tendência da decréscimo da taxa de juros conforme avança o tempo. Aí, sei lá, talvez o dx vai tender a 1, né? Oi? Da baixa tendência. A lei da tendência. Aí talvez o dx dy vai tender a 1, e aí o capital começa a ir para casa das pessoas, começa a ir para outros lugares que não estão no chão da fábrica para poder manter uma taxa de lucro. E aí começa a ter negócio virtual, baseado em dívida, o escambau. A pergunta é, parece que como é que fala? A engrenagemzinha básica do capital é que ele tende a se concentrar. Então ele vai tentando vários mecanismos para poder conseguir continuar gerando lucro, mas a tendência a se concentrar, ela se mantém. E parece que para fazer esse bagulho da renda universal, você precisa desarmar essa engrenagemzinha fundamental, que é da tautologia do lucro. Lucro igual lucro. Então, não sei, me pareceu que se você aprova como é que fala? A renda universal, para continuar gerando lucro, essa renda, como é que fala? As pessoas não poderiam parar de trabalhar. Teriam que continuar tendo uma gana ali para continuar investindo em si mesmos para poder, como é que fala, manter o ciclo de acumulação. Então eu me pergunto até que ponto que é sustentável essa, como é que fala, essa utopia da renda básica universal, dado que a engrenagem armada fundamental do capital é que esse negócio não pode, esse fluxo, ele não pode sair da concentração para poder, como é que fala, ser dividido pela sociedade. Então, você tem que manter essa coisa, essa engrenagem de acumulação funcionando para as pessoas quererem investir no mercado, para as pessoas quererem trabalhar e viver suas vidas, qualquer coisa do tipo, assim. Não sei, sobre o quão realizável dentro da engrenagem que é esse negócio da renda básica universal. Para mim? Queria aproveitar para responder um pouco a pergunta dele, porque vai bem de encontro ao que eu queria dizer. O capital, ao mesmo tempo que ele se acumula, ele precisa se mover para poder aumentar. Porque se ele está todo acumulado num ponto só, ele estanca e não tem mais produção, não tem mais nada. Então ele precisa escoar. O ΔT que você coloca, para mim, ele parece a fusão de duas coisas. Da produção e do consumo, na mesma figura. E subentendo eu, no seu ΔT, um ΔT humano.
com a renda básica universal e com os avanços dos meios de produção para uma automação total, essas funções são separadas. Você, no fim, não precisa de trabalho dentro do capitalismo. Você só precisa de produção e consumo. E o capital gerado em cima disso. Então, eu queria saber o que você acha disso, como você articularia isso. Não, então, tem a ver, né, as questões de vocês. Primeiro, olha só, para mim, a renda universal, ela não é uma solução, ela é um novo ponto de partida, entendeu? Então, por isso que você falou está em aberto. Justamente pelo que você falou, quando dizem, mas a renda universal é uma proposta liberal, eu acho que a gente tem que dizer, que bom. Quer dizer, que bom que é um ponto de partida. E se ela não vai se realizar dentro do capitalismo, melhor ainda, aí a gente vai ser apenas liberais depois. Entendeu? Que é o que você falou. Eu acho também que não. Mas aí melhor ainda, a gente vai gerar um conflito a partir daí. Então eu acho que a renda universal é um modo de recolocar os conflitos, não é uma panaceia, não é uma solução. É porque, na verdade, a gente não sabe qual é a solução. Né? Então é um ponto de partida de modo a recolocar os conflitos. Então eu estou de acordo com você, mas eu acho que é isso aí. Isso aí vai acontecer melhor. Né? Você está dizendo, isso não vai se realizar dentro do capitalismo. Melhor. Né? E aí, bom, juntando com o que você falou é a grande questão também, né? Que a gente não sabe muito bem. Porque o terceiro, é bom que vocês deram a oportunidade em cada pergunta de falar das 3 relações diferenciais que o Deleuze fala. Uma é o DCDT, capital-trabalho. Outra é dinheiro-finança, dinheiro-poder de compra. E a terceira é capital-inovação e capital constante. Então, como você resolve o problema da baixa tendencial da taxa de lucro? A partir, né, desse sistema em que você já tem a inovação científica, tecnológica, para substituir muito mais trabalhos do que aqueles que são hoje substituídos pela automação. E por que você não substituiu ainda? Que aí vai ser essa questão, né? Você não vai substituir quanto mais barato aquele trabalho for. Se aquele trabalho for caro, você substitui. É o que está acontecendo com o Trump, né? O Trump prometeu que ia trazer de volta as empresas americanas que estavam na África. Só que na África, como o custo do trabalho era baixo, ele empregava trabalhadores. Quando ele está trazendo de volta para os Estados Unidos, está automatizando, não está gerando emprego nenhum. Tem várias pesquisas mostrando isso. Ele está trazendo as empresas de volta e as empresas estão achando mais barato automatizar do que contratar pessoas. Claro, porque o preço do trabalho nos Estados Unidos é muito maior. Então, como você gere esse problema do capital constante, do capital variável, que vai estar sempre produzindo um excedente em outro lugar, e aqui não pode se pensar nisso sem ser numa escala global, né? Como você resolve isso a partir desse DI, que é DI inovação, DC capital constante, né? Que é a terceira relação diferencial. Isso eu acho que também está em aberto, porque é uma coisa que está acontecendo muito agora, né? E que eu achei ótima a sua questão, mas é uma questão. Bom, então vamos encerrar essa fala, agradecer a presença, o aceite da professora Tatiana Roque, todo mundo que veio, que pôde acompanhar, e logo em sequência vamos dar início à segunda mesa, tá bom? Obrigado.